Muita gente acha que quem fuma menos é menos viciado. Não é. O vício em si é igual, mas os fumantes ocasionais podem ser ainda mais viciados que os fumantes inveterados. Sabe por quê? Porque a gente está falando do principal vício que conta, o vício mental, não o vício físico. O vício físico, para mim, é o mais irrelevante de todos. É como eu falei, passe uma semana, não dói nada. Existem essas 3 categorias de fumantes ocasionais. No primeiro tipo se encaixam fumantes que de fato fumam menos, mas muitos deles ficam se segurando o dia todo para não fumar. Eles ficam exercitando essa força de vontade e exaustão e as suas mentes ficam dominadas pelo pensamento em fumar o dia todo. É insuportável. Além de ser desagradável, ainda assim eles se arriscam a contrair doenças porque continuam a fumar. E o pior de tudo é que mesmo fumando menos, ainda assim eles se sentem igualmente escravos. Muitos deles me descrevem sentindo não suportar mais o cigarro, mas ainda assim fumam. Ou seja, eles carregam dentro de si essa mesma e exata dualidade, essa luta dentro deles. Quero fumar e quero parar. É uma coisa enlouquecedora. Dependendo da condição de saúde, às vezes o pulmão deles nem aguenta eles fumarem mais. Ou eles ficam se controlando para não fumar, porque querem ou precisam parar. No segundo tipo se encaixa um tipo comum por aí. São fumantes que fumam 5 por dia, 2 por dia, ou só fumam em eventos sociais e não sofrem com abstinência entre um cigarro e outro. Se eles sofressem com algum grande sofrimento físico, eles iam acender. Ninguém aguenta esse sofrimento, certo? Pode perguntar para esse fumante ocasional. Ele vai confirmar para você que não sofre nada quando não está fumando. Eu sempre recomendo para quem tenta reduzir a quantidade de cigarros, seja pela saúde ou para parar de fumar mesmo, se a pessoa fica controlando o número de cigarros diários e sofre com isso é terrível, é péssimo. E tem que resolver isso o mais rápido possível, porque ninguém merece viver assim. Reiterando que a grande maioria dos fumantes ocasionais não sofre nada quando não está fumando. Então, por que essas pessoas não sofrem? Até quem fuma 1 por dia, ou aquele fumante ocasional que fuma só na balada. Existem várias razões para que eles sejam fumantes ocasionais. Existem fumantes ocasionais que vão chegar para você e vão falar assim: não, esse é meu padrão, tá bom assim para mim. Isso não importa na verdade. Tem fumante de 10 por dia, tem fumante de 5 por dia, tem fumante de 1 por dia, tem fumante de 1 maço por dia, tem fumante de 2 maços por dia, tem um fumante só do fim de semana. Mas os fumantes que fumam pouco, eles estão numa dessas categorias. Ou eles ficam olhando o relógio, esperando para ver quando eles vão acender o próximo cigarro e eles estão mentalmente dominados pelo cigarro, ou é o padrão deles mesmos. Aquele fumante ocasional, que talvez você até conheça algum, muitos deles falam assim: eu realmente só fumo na balada, eu fumo só nas festas, só de vez em quando. E eles falam de verdade que não sofrem quando não estão fumando o resto do tempo. Talvez seja porque você tem medo das doenças ou porque teria horror a se sentir viciado e assim acha que está no controle. Se você for um desses fumantes ocasionais, eu não quero te decepcionar, mas... Claro que teoricamente o fumante pensa que se arrisca menos e que seria sempre melhor fumar menos, né? Mas o que acontece é que, primeiro, isso não é garantia de nada. Os próprios fabricantes de cigarros admitem que não existem níveis seguros de consumo dessa droga. Mesmo fumando pouco, eles podem sim adoecer. Segundo, você continua com a dependência mental do cigarro e fumar menos ou reduzir, aumenta essa dependência mental. Porque se você sofre e quando você acende é o néctar dos deuses, tá entendendo? Você reforça a crença de que ele é bom, de que ele é um grande prazer do qual você não pode abrir mão e do quanto é difícil parar de fumar. Ou seja, você está alimentando essa dependência psicológica e você não está resolvendo, você não está se livrando do vício. E tem o terceiro tipo de fumante, que é o fumante mentiroso. Ele jura de pé junto e mão posta que fuma pouquinho, mas ele fuma escondido, envergonhado, escondendo o vício da família, de todo mundo, de si mesmo, para fingir que não é viciado, tentando se enganar os outros, porque admitir o vício publicamente para si mesmo é muito dolorido. Ele se sente uma fraude, isso é uma grande dor na vida dele. Isso sem contar o cara que de repente se ilude que reduzindo a quantidade de cigarros vai conseguir parar de fumar, que é a maior das ilusões. É o fumante que fumava uma carteira de cigarro por dia, aí diz pra si mesmo: agora eu vou fumar 15. E mês que vem só 10. Beleza, ele consegue chegar nos 10. Ele se adapta, né? E com desconforto, mas consegue.
tem um preço a pagar esse desconforto. A gente é contra a redução, ela não funciona. Você não tem que reduzir, você tem que cortar, mas não no método do 1 segundo ali na raça, nem no método do tempo indefinido para ver no que dá, não é isso. Você tem que receber a preparação correta. Mas quando você fala assim, eu sofro muito, significa que você está se controlando para não fumar. E o seu sofrimento não é físico, é muito importante que você entenda isso, porque nada dói no seu corpo. Nada dói no seu corpo quando você não fuma. Pergunta para esse fumante ocasional se ele sofre quando não está fumando e ele vai responder que não sofre. Presta atenção a esse sofrimento e entenda que ele está aqui, só em um lugar, na sua mente. E por que ele está na sua mente? Porque você acredita que abriu mão do seu prazer, do seu apoio, que te ajudava com isso, que te ajudava com aquilo, e você sente esse vazio, uma falta forte do cigarro e se sente sem chão. A crença nesses benefícios todos que o cigarro representa na sua vida não tem nada a ver com a quantidade de cigarros consumida. Agora, fumar menos sem conseguir parar, esse tipo de fumante continua agarrado ao cigarro, não resolve o seu problema e continua sofrendo. Pra quê? Enfim, é muito triste isso. O que a gente tem que fazer é o seguinte: não se conforme com nada menos do que a total libertação. Fumar menos, teoricamente, pode parecer que você corre menos riscos, porque essa é a razão principal do fumante querer parar, os riscos à saúde, para todo mundo. E fumando menos, por se sentir menos vulnerável em relação a esses riscos, você não vai se sentir desafiado a querer parar como quem fuma mais e se sente, portanto, mais pressionado a parar. Percebe como fumar menos te bota numa zona de conforto perigosa e te mantém mais cativo do vício? É muito mais desafiador para um fumante ocasional querer parar de fumar. E aí você vai ter que continuar nesse inferno a vida toda, vai continuar a se segurar e exercer essa forte força de vontade que vai te trazer esse sofrimento constante na vida. Isso não é solução, isso te afasta de uma solução. A família falando pra gente parar, não aguentar mais fumar, sentir os efeitos do fumo na saúde e o medo que a gente tem da saúde piorar se continuar fumando, enfim. São coisas desagradáveis que a gente nem aborda, você já tá careca de saber. Todo mundo já sabe, seja porque o médico já falou que não existem níveis seguros de consumo dessas substâncias, seja porque você já viu as campanhas para parar de fumar, seja porque as pessoas ficam buzinando no seu ouvido e você mesmo sabe disso, ninguém precisa falar, mas isso não ajuda a gente a parar. Mas o fato é que tem de cortar de uma vez. Não tem essa de, eu vou reduzir para ver se eu consigo. Porque se você sofre fumando 5, você vai cortar para 4. Você vai sofrer mais ainda fumando 4. Você vai cortar para 3? Qual o ponto disso? Causar mais sofrimento sem resolver o problema? Uma hora você sabe que mesmo que você chegar no último, não, agora eu tô fumando 1 por dia. Você fica se segurando o dia inteiro, obcecado por fumar aquele único cigarro. Você sabe que uma hora você vai ter que parar. Você não quer sofrer esse tempo todo. Ninguém nasceu para sofrer, pelo amor de Deus, ninguém merece isso. Aí você corta na raça e pronto. E aí? Aí o sofrimento vai continuar. Então esse não é o caminho. Eu quero que você entenda isso. É muito importante. Essa dúvida sobre como parar de fumar sem sofrer é uma das maiores dúvidas do fumante. Por que não dá certo? O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso mudar para não sofrer mais? O primeiro passo para todo fumante, incluindo o fumante ocasional, é admitir que é viciado e que não está no controle. Se você estivesse no controle, você já teria conseguido parar. O segundo passo é entender que a quantidade de cigarros fumadas, seja ela um padrão para você ou fruto de uma redução forçada, não vai te ajudar a se libertar do vício. E o terceiro passo é parar de botar foco na dependência física e começar a botar o foco no verdadeiro problema que torna todos igualmente cativos, independentemente de você fumar 1 cigarro por dia ou 3 carteiras de cigarro por dia. A dependência mental do cigarro. Uma vez ela resolvida, você não vai mais ter necessidade de botar nem um único cigarro na sua boca. Nunca mais.